Queria começar dedicando esta análise ao canal De Grão em Grão Rumo ao Milhão. Olha, é um canal com temas bem interessantes sobre investimentos. Vale a pena conferir, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Hoje a gente vai fundo num texto, milenar. A Arte da Guerra. Atribuído ao Sun Tzu, lá da China Antiga, do período dos reinos combatentes. Mais de 2000 anos, né? Impressionante, né? E pensar que ainda é tão relevante. Exato. Essa é a nossa missão aqui, tentar entender por que esse tratado militar continua, sendo estudado e aplicado em tantas áreas diferentes hoje em dia. Qual a essência dele que perdura? Pois é. É um dos textos mais antigos e, sem dúvida, mais influentes sobre estratégia que existem. Foi escrito para a guerra, claro. Mas os princípios eles vão muito além. Como assim? Olha, quando ele foi redescoberto aqui no Ocidente, lá pelo século XVIII, pelo padre Amiot, o impacto foi enorme. Não só entre militares, mas em negócios, política, até na vida pessoal das pessoas. A lógica da estratégia é universal. Interessante. Vamos direto ao ponto talvez mais famoso, que sempre me intrigou. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Parece idealista, não? É o ideal estratégico, né? Mas não é ser passivo. Sun Tzu era muito pragmático. Ele detalha logo no começo os custos gigantescos da guerra. Ah, sim. Capítulo 2, né? Fala de recursos, tempo... Isso. E vidas, claro. Então, a vitória mais inteligente é aquela que alcança o objetivo sem todo esse desgaste, preservando seus recursos e, idealmente, até os do adversário, para talvez usar depois. Conquistar de forma intacta. Faz sentido. Por isso a insistência dele na preparação. Antes de qualquer coisa, avaliar tudo. Lembra dos 5 fatores essenciais? Doutrina, tempo, espaço, comando e disciplina. Matemáticas, o terreno, a liderança e a organização. Analisar isso primeiro para decidir se vale a pena lutar e como. É pura inteligência estratégica. E aí entra outra frase clássica. Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates, 100 vezes serás vitorioso. É o capítulo 3. E isso vai muito além de saber se o outro é forte ou fraco. Como assim? Para aplicar fora da guerra, por exemplo? É entender as motivações, os padrões, as vulnerabilidades, suas e do outro lado. Seja um concorrente no mercado, um problema complexo que a gente está enfrentando, um desafio pessoal. Entendi. Conectar isso com aqueles 5 fatores e também com as 5 circunstâncias para a vitória, né? Saber quando lutar, como usar as forças. Isso. Espírito de equipe, preparação e a capacidade do líder de agir sem interferência indevida. O autoconhecimento e o conhecimento do outro informam todas essas decisões táticas e estratégicas. Falando em tática, tem a questão da flexibilidade. Sun Tzu fala que a estratégia deve ser como a água, né? Se adaptando ao terreno. Ah, essa é genial. Capítulo 6. A água não tem forma constante, ela se adapta. Mas isso não entra em conflito com o planejamento todo que ele prega? De forma alguma, o planejamento te dá a base e o mapa. A flexibilidade te permite navegar nesse mapa conforme a realidade muda. A rigidez é fatal, seguir um plano cegamente quando tudo mudou. É pedir para perder, né? Exato. Ser como a água é saber quando ser direto, usar a força principal, o Sheng, e quando usar manobras inesperadas, indiretas, o Qi. É ser imprevisível, explorar as brechas do oponente. E a dissimulação também entra aí, né? Manter as intenções ocultas. Com certeza. Capítulos I, V, 6, ele volta muito nisso. Não deixe o inimigo saber o que você vai fazer. Adapte-se aos diferentes tipos de terreno, que podem ser literais ou metafóricos, como um ambiente de negócios ou uma negociação. Lembrei daquela história meio famosa, meio brutal talvez, dele treinando as concubinas do rei. Ah, sim. Para mostrar a importância da disciplina e da clareza nas ordens, né? É um exemplo extremo, mas ilustra bem. Sem execução disciplinada, a melhor estratégia não serve para nada. Bom, então, se a gente for resumir o que tiramos dessa exploração, a sabedoria do Sun Tzu está muito em quê? Planejamento cuidadoso, conhecimento profundo de si e do cenário do oponente. A necessidade de ser flexível, adaptável, como água. Isso. E buscar a vitória inteligente, né? Que muitas vezes acontece antes do conflito aberto. Menos custo, mais eficiência. Perfeito. E olha, para deixar uma provocação final, o último capítulo, o 13, fala extensamente sobre o uso de espiões, inteligência, até semear discórdia no campo inimigo. Verdade. Informação e manipulação. Pois é. Como que esses conceitos bem delicados se traduzem hoje?
na competição empresarial feroz, na política polarizada, até nas relações do dia a dia. Onde fica a linha ética entre a estratégia astuta e a manipulação que corrói a confiança? Nossa, é uma pergunta complexa. Fica aí pra gente pensar, né? Com certeza. É uma reflexão importante para levar desse clássico. Excelente. E para quem curtiu essa análise e quer mais insights assim, não esqueçam de seguir o canal De Grão em Grão, rumo ao 1 milhão. Valeu!